E aí, galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e eu venho dar continuidade para a resolução do vestibular de 2018. Então, acompanha na tela futuros aprovados. Olha só, os sons emitidos pelos dinossauros são feitos em estúdio, de uma mistura do som do choro de bebês elefantes com o rosnado de tigres e o gorgolejo de jacarés. Embora não seja possível saber de verdade como eram os sons emitidos pelos dinossauros, já que, ao contrário dos ossos, as cordas vocais não são preservadas em fósseis. Como qualquer outro som, eles eram resultados da superposição de sons fundamentais que podem ser descritos por equações de ondas senoidais, como as seguintes equações. Então, olha só, galerinha. Julgue os itens. Item de número 48 diz: a interferência entre y1 e y2 tem como resultado uma onda com amplitude zero. Bom, como que eu sei se essa interferência resulta numa amplitude zero? Primeira coisa, você tem que lembrar que interferência ela pode ser destrutiva e construtiva. Quando a interferência é construtiva, as ondas têm suas amplitudes somadas. Quando a interferência é destrutiva, elas têm suas amplitudes subtraídas. Portanto, eu tenho que descobrir qual tipo de interferência eu tenho. E eu sei que se deu zero é porque certamente essa interferência é uma interferência destrutiva, beleza? Então essa é uma primeira informação. Outra coisa é que para que ocorra interferência, elas têm que ter a mesma frequência. Então, mesma frequência tem que ter oposição de fase. O que é oposição de fase para ser destrutiva? Uma tem que chegar em forma de crista e outra tem que chegar em forma de vale. Vale com crista da interferência destrutiva, não é isso? Então, essas são duas informações essenciais. Ter a mesma frequência, estar em oposição de fase, não é isso? E aí nós temos uma situação de interferência destrutiva. Garinha, primeira coisa, nós temos aí três equações, né, que nos remetem às funções trigonométricas e você tem que entender como funciona uma função trigonométrica. Você lembra, pelo menos dos termos, né, o que significam os termos dentro das equações trigonométricas? Se você não lembra, você vai ter dificuldade. Olha só, uma equação, né, uma função trigonométrica, ela é desse tipo aqui, uma função a mais b seno de cx mais d. Elas têm essa cara aqui, né, as funções trigonométricas. Né? Então, olha só, bom, essa aqui é a função do tipo seno, claro, tem a função cosseno, tem a função tangente, mas aqui a gente está analisando a função seno. O que a gente sabe sobre o A? Só o A é amplitude, não, cuidado. Na física a gente representa o A para ser amplitude, mas aqui, olhando para essa função trigonométrica, para os termos dessa função, o A não vai ser amplitude, tá? Nessa situação, da forma como você estuda a matemática, quem é o A? O A está relacionado à posição vertical que vai se encontrar a onda, né? Então, essa função trigonométrica, por exemplo, vai ter o gráfico, e esse gráfico ele pode se encontrar mais deslocado para cima, mais deslocado para baixo, pode começar da origem, do zero, né? Tudo vai depender do valor de A. Nesse caso aí, você há de concordar que o A vale zero. Né? Perceba que ele não tem o valor de A aqui escrito, beleza? Como A vale zero, não precisa escrever o A. Fica só assim, ó, B vezes seno, né, de cx mais d, beleza? Quem é o B, galerinha? Você lembra quem é o B? O B é esse aqui que é a amplitude. Então, esse aqui, de fato, nos indica a amplitude. Show de bola? Então, o B vai nos indicar a amplitude. Professor, mas ele não colocou o valor de B aqui. Na verdade, ele não colocou o valor de B, porque quando o B vale 1, não precisa escrever. 1 vezes seno de 2πx é 1. Né? 1 vezes seno de 2πx é seno de 2πx, não precisa escrever 1. Então, a amplitude nesse caso, inclusive, ela é igual a 1. Tá? Só para te lembrar desse detalhe. Então, ela vale 1. Em todas as situações, para y1, y2, y3, em todas as situações ela vale 1. O termo C ele vai nos ajudar a descobrir o período ou a frequência, né? Então ele é essencial aí para gente
quando a gente analisa essas equações, né? Porque a partir dessa relação aqui, ó, a frequência é C sobre 2π. Ou o período é o inverso da frequência, 2π sobre C. Daí nós conseguimos encontrar, né, os valores da frequência do período através dessa relação. Você deve lembrar, né, de algo parecido com isso lá na matemática. O x é a nossa variável, né? Ele vai fazer aí, né, a nossa função variar de acordo com seus valores. Então, esse y aí ele está em função de x. E o d, bom, o d ele está relacionado àquele posicionamento horizontal, né? Como que essa onda, né, ela vai se encontrar em termos horizontais. E é claro que com D e com C você consegue até mesmo o deslocamento aí, né, horizontal nessa onda. Mas o que nos interessa, galera, mesmo, é verificar as condições para que ocorra a interferência destrutiva. No item 48 nós sabemos que tem interferência destrutiva, não é isso? Então, 48, a interferência aqui, ela é do tipo destrutiva, né? Então, a gente subtrai as amplitudes. Por que eu estou falando que ela vai ser destrutiva? Porque a amplitude vai ser zero. Ele disse que a amplitude vai ser zero, então só pode ser destrutiva. Eu estou verificando se isso é verdade. Tá? Ele disse que a interferência é destrutiva. Vamos verificar se de fato é. Como é que eu sei se a interferência é destrutiva? Bom, primeira coisa, eu vou olhar se de fato é interferência. O termo 2π, que está antes do x, é o meu termo C. Vai me ajudar a achar a frequência. O y2 também tem o termo, né? C igual a 2π. Se o C vale 2π, galerinha, então quer dizer que para os dois, eu vou achar a mesma frequência, eu vou achar o mesmo período. Então, vai ter de fato interferência. Agora, será que essa interferência vai ser destrutiva ou ela vai ser construtiva? Para isso, eu tenho que olhar o valor de D. Porque o valor de D vai basicamente me dizer se essas ondas vão entrar em fase ou em oposição de fase no meu gráfico, né? Se elas estiverem em fase, isso quer dizer o seguinte, que se uma onda estiver desenhada assim, a outra, se estiver em fase, também vai estar assim, ó, em cima dela. Agora, elas podem estar em oposição de fase. O que seria oposição de fase? Para você entender. Oposição de fase seria isso aqui. Peraí que não ficou bom, não. Oposição de fase seria... Eita, peraí que eu estou tentando fazer aqui, mas não é tão fácil assim não, tá? Oposição de fase seria assim, ó. Uma onda... Você consegue... Eita, caguei na saída aqui. Você consegue perceber, galerinha, que aqui a onda, vamos supor Y1, vamos colocar aí, a onda azul é a onda Y1 e a onda vermelha é a onda Y2, vamos botar assim? Você consegue perceber que aqui ela está em forma de crista? E que aqui, nessa mesma posição, a onda vermelha, a onda Y2 está em forma de vale? Você consegue perceber que nessa região eu vou ter uma interferência destrutiva? Pois é. Então, nessa região eu vou ter uma interferência destrutiva, que vai gerar uma onda resultante, é claro, né? Uma onda resultante com amplitude zero, porque em todos os pontos elas vão gerar uma interferência destrutiva completamente, né? Totalmente destrutiva, cancelando uma a outra, né? Gerando então uma amplitude zero. Portanto, chega em forma de crista, a outra chega em forma de vale, com o mesmo valor, a amplitude de uma e da outra, as duas têm o mesmo valor, então no final das contas elas se cancelam. A interferência de fato ela é destrutiva e a amplitude de fato vale zero, beleza? Então a onda resultante vai ter amplitude igual a zero. Show de bola? Por quê, professor? Porque tem a mesma frequência, eles estão em oposição de fase, e o que garante que eles estão em oposição de fase, professor? Eu não disse, né? Não disse, foi mal. Eu olhei aqui, eu meio que respondi, sabe, na minha cabeça, olhando aqui, já sei responder, mas não falei. O que está dizendo que está em oposição de fase é isso aqui, ó. Π. Né? O que seria π? O que esse π representa? Representa que a onda está uma fase
de diferença, né? Ele está defasada em uma fase. O que seria uma fase? Uma crista, um vale, né? O vale é uma fase, a crista é outra fase. E a cada π eu tenho uma fase diferente. Por exemplo, se esse valor fosse 0, então as duas estariam em fase, partindo de crista e crista. Se um vale 0 e o outro vale π, quer dizer que quem está do 0 começa em crista e quem começa do π começa em forma de vale. Agora, vamos supor que esse carinha aqui fosse 2π. Se esse carinha fosse 2π, como a cada π eu tenho uma fase diferente, o que vale 0 está em forma de crista. Se valesse π, o y2, né, o valor de d do y2, ele estaria em forma de vale. Mas como vale 2π, um π opôs a fase dele, o outro π opõe de novo a fase, e aí ele vai estar crista com crista vai dar interferência construtiva. Então, se fosse 2π, esses dois gerariam interferência construtiva, tá? Ah, professor, e se ele tivesse mais um π, né, 2π e meio, né, se ele tivesse mais um π, perdão, 3π, se ele tivesse mais um π, aí, galerinha, ele ia opor a fase de novo, ia ter outra interferência construtiva. E se ele tivesse 4π, aí ele tem interferência construtiva. E aí, a cada π, ele vai, né, opondo aí a fase que ele tinha anteriormente, beleza? Então, quando eu tenho esse πzinho aí e no outro não, quer dizer que eles estão em oposição de fase. E se esse tivesse π e esse de baixo também tivesse π? Se os dois tivessem o π, aí os dois estariam, por exemplo, começando do vale com vale dá construtiva, assim como crista com crista também dá construtiva. Então, se os dois tivessem a mesma fase, eles estariam ali gerando interferência construtiva. Não é o caso. Um tem uma fase, o outro tem fase oposta, interferência destrutiva, beleza? Por conta do valor que um tem o π e o outro não. Tranquilo? Você poderia dizer, ó, D1 é igual a 0 e D2 é igual a π. E é isso aqui que vai gerar a oposição de fase, né? Então, esses valores aqui geram oposição de fase. Beleza? É... 49. É mais provável que o fenômeno de batimento ocorra pela interferência entre as ondas descritas pelas equações y2 e y3 que pela interferência entre as ondas descritas pelas equações y1 e y2. Bom, a gente acabou de ver que y1 e y2 não gera batimento, gera uma interferência destrutiva, né? E é mais provável que y1 e y3 gere batimento? Sim. Qual é a condição para que ocorra batimento, você sabe? Pronto. A condição necessária para que ocorra batimento é que as frequências sejam próximas. Então, ó, se F1 é aproximadamente o valor de F3, se F2 tem o valor aproximado de F3, nessas duas situações eu provavelmente vou ter uma situação de batimento. O fenômeno de batimento ocorre justamente quando as frequências estão muito próximas. Você lembra do teu professor falando sobre a afinação do violão, instrumentos de corda, harmônicos, coisa e tal? Lembra? Interferência. Enfim, quando a gente está falando dessa parte, né, da física, nós trabalhamos o fenômeno de batimento, nós trabalhamos a ressonância e tudo mais. Se você pegar um diapasão, bater o diapasão na mesa, ele vai tocar uma nota, lá 440 Hz. Aí você vai pegar a corda do violão, né? Você quer ouvir o mesmo lá, bate na corda do violão. E aí ele não está afinado. Aí ele toca um lá a 400 Hz. O que vai acontecer? Bom, você vai tentar afinar o violão e você vai, né, apertar um pouquinho a corda para ver se o som fica um pouquinho mais agudo, para aumentar a frequência. E aí você bate agora no violão, aí você ouviu 420 Hz, enquanto o diapasão, quando você bate, está tocando 440 Hz. As frequências estão mais próximas agora, né? Como as frequências estão bem próximas, o fenômeno de batimento vai acontecer. Vai parecer que você está ouvindo os dois sons separados, de repente um som só.
Os dois sons separados, de repente um som só. Os dois sons separados, de repente um som só. É como se eles estivessem querendo entrar em ressonância e alcançar o uníssono, apenas um som, né? Esse é o fenômeno de batimento. Aí você faz o quê? Você dá só mais uma ajustadinha lá na corda do violão, aperta só mais um pouquinho a tarraxinha lá, aí você consegue aumentar a frequência e alcançar os 440 Hz. Bate o diapasão na mesa, ele faz o barulhinho, 440 Hz, bate na corda do violão, 440 Hz também. Agora a mesma frequência ocorre a ressonância entre esses sons e você começa a perceber um único som, né? O uníssono ocorre e você percebeu ali que o violão está afinado. Nessa situação, então, né? Quando nós temos frequências próximas, de fato, nós temos aí, né, uma provável situação de batimento. Show de bola? Então o item está certo, é isso aí. É realmente mais provável que ocorra batimento entre Y e Y3. Show de bola? Professor, então quer dizer que se as frequências elas fossem iguais, como é F1 e F2, o que ocorre é interferência? Sim, é justamente isso que ocorre, beleza? Essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, vai depender de como elas vão se encontrar, né? Será que elas estão em oposição de fase? Ou será que elas estão na mesma fase? Mesma fase gera interferência construtiva, oposição de fases gera interferência destrutiva, como ocorre no item 48. Item 50. A interferência entre as ondas Y1 e Y3 resultará em uma onda cuja intensidade máxima é igual a 2. Repara só, ele falou que Y1 e Y3 têm a mesma intensidade. Olha, o que a gente sabe dizer? Que as amplitudes são iguais e que as amplitudes somadas dá 2. Vai ter interferência entre Y1 e Y3? Professor, olha, as frequências não são iguais, né? Mas se elas fossem iguais, ele poderia sofrer interferência, né? Aí, essa interferência provavelmente seria construtiva porque eles estão na mesma fase. O valor D dos dois é igual. Então, eles vão estar em fase, né? Porque o valor dele vai me dizer como essas ondas se encontram, né? Ali, desde o início, horizontalmente, como é que elas estão posicionadas horizontalmente. Isso vai me dizer sobre se elas estão em fase ou em oposição de fase, perfeito? Então, para que elas estejam em fase, esse valor D aí precisa ser um valor tal que, né, encontre crista e crista ou vale e vale, beleza? Bom, quer dizer, poderia resultar numa interferência construtiva? Poderia. Essa interferência construtiva resultaria em quê, professor? Ela resultaria numa amplitude igual a 2. Amplitude igual a 2. Aí estaria certo. Se elas tivessem a mesma frequência, a amplitude seria igual a 2. Mas ele falou intensidade, ele não falou amplitude. Professor, mas amplitude e intensidade não é a mesma coisa? Não, elas não são a mesma coisa. Elas estão intimamente relacionadas, de fato. Quando eu falo a amplitude do som é grande, é porque o volume é forte do som. Quer dizer que ele carrega muita energia. Quando eu digo que a amplitude da luz é grande, é porque a intensidade de brilho dela é grande, né? A intensidade para a luz é o brilho, a intensidade para o som é o volume. Os dois têm relação com a amplitude. Intensidade tem a ver com amplitude, tanto para a luz quanto para o som e para qualquer onda. A amplitude tem tudo a ver com intensidade. São íntimos, mas não são as mesmas coisas, né? Como assim, professor? A amplitude ela é medida, por exemplo, em metros, em centímetros, em milímetros, né? Unidades de comprimento. Enquanto que a intensidade é medida por watt, né? Ela é medida em watts por metro quadrado. Watts por metro quadrado é unidade de potência dividido por unidade de área. Então perceba que fazendo uma análise dimensional simples, você já sabe que intensidade e amplitude não são exatamente a mesma coisa. Elas têm uma relação íntima, mas não representam exatamente a mesma coisa. A intensidade eu não posso afirmar que vale 2, portanto o item está errado, beleza? Então tá aí, item respondido, né? Aqueles itenzinhos sobre ondulatória. Não foram itens tão assim molezinha, né? Como a gente já viu alguns aí sobre ondulatória. Esses aqui deram um pouquinho mais de trabalho porque você precisava conhecer as relações, ou melhor, as funções trigonométricas lá da matemática. Precisava conhecer o seu comportamento e relacionar isso dentro da física. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos e um forte abraço.